Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição. Esse é o nosso episódio número 7 da nossa temporada Vida no Reino. Hoje o nosso episódio será chamado de O Reino Invertido. Dito isso, eu gostaria que nossos amigos se apresentassem aí e dessem um oi pra galera. Olá pessoal, eu sou o Joe, contigo mais um episódio. Fala gente, eu sou o Lucas e que bom que você tá aí de novo pra gente estudar junto. Legal, ótimo. Siga-nos nas nossas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida, manda uma mensagem no nosso direct que nós com certeza responderemos vocês. Vamos ler o verso que está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. A versão Almeida Revista Corrigida fala assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto, ele tem uma leitura diferente nessa tradução que você leu, Joe. Você leu na Revista Corrigida, certo? Sim. Só para você, leitor não ouvinte, né, ficar situado no que a gente está falando aqui, você provavelmente já ouviu várias vezes a gente falando desse negócio de tradução, né? Eu estou usando a mensagem, eu estou usando a nova versão transformadora, NVT, eu estou usando a revista atualizada. A questão é que, assim, você sabe, a Bíblia ela não foi escrita no nosso idioma, ela foi escrita em dois idiomas antigos, o hebraico e o grego, que por mais que tenham versões modernas, né? O Estado de Israel fala hebraico, você tem a Grécia que ainda fala o grego, só que essas versões são versões modernas. A versão que a Bíblia foi escrita é uma versão muito antiga. Então, para você trazer essa Bíblia pro português, você precisa traduzi-la. E traduções como, por exemplo, uma conhecida bem famosa, que é a Almeida Revista Atualizada, segunda edição, uma ótima tradução, ela só tem um problema, ela é uma tradução antiga, então o português é um pouquinho arcaico. Então, por isso que existem traduções novas. Mas aqui, deixa eu te dar até uma dica para você que está nos ouvindo. Existem algumas boas traduções, em outro momento a gente pode explicar o motivo, mas a Revista Corrigida, que foi essa que meu amigo Joe leu, ela não é uma boa tradução. Diferente da Revista Atualizada, que é uma excelente tradução. Eu prefiro, na verdade, a leitura desse verso conforme é traduzido pela NVI e a NVT. Você pode ler para a gente, Joe? O mesmo verso, agora por uma dessas duas versões, a NVT, pode ser essa, na verdade, como que ele traz esse texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ok, a diferença básica que você consegue perceber, os textos eles falam praticamente a mesma coisa, é que a Revista Corrigida, ela traz uma frase inteira a mais, que é essa aqui: enviou-me a curar os quebrantados de coração. É uma expressão que não encontra-se nas outras versões e na maioria dos escritos antigos. Por quê? Da onde que ela tirou essa versão? Jesus aqui, a gente vai comentar mais pra frente sobre isso, ele está citando um texto de Isaías. E aí alguns tradutores da Bíblia, eles optam por pegar, já que Jesus está citando um texto da Bíblia, vamos pegar o texto e enfiar ele aqui. Mas o fato é que, ao que tudo indica, Jesus não citou o texto ipsis literis. Ele pegou e omitiu um pedaço. Como vários manuscritos da Bíblia, eles trazem essa expressão a menos. A fala de Jesus, na verdade, aqui ela está conforme a Septuaginta, sem esse pedaço. A Septuaginta é uma tradução antiga da Bíblia. E ela está sem esse pedaço, quebrantados de coração. E isso é muito importante, conforme a gente vai ver mais para frente. Para resumir, para você entender o que é esse texto, que é o nosso texto principal do nosso guia de estudos, esse é um trecho do primeiro sermão de Jesus, no qual ele cita um texto de Isaías, se eu não estou enganado, do capítulo 61. E esse texto é muito importante, mas fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Bom, então vamos dando prosseguimento à nossa conversa aqui hoje, no nosso 7º episódio. Vamos comentar um pouquinho sobre o que foi esse cântico de Maria e até na nossa pauta que nós montamos aqui, que o Lucas sempre nos coloca e a gente conversa um pouquinho antes de gravar, sobre essa apresentação do reino invertido. O que a gente pode comentar em relação ao contexto da visita, o contexto de uma das visitas mais importantes da história da humanidade. Exato. Eu acho que a gente consegue partir de um ponto aqui que você, provavelmente, ouvinte, já imaginou. Reino invertido. O que você lembra? Hoje em dia existe uma expressão muito parecida, bem famosa, que é
o mundo invertido. Essa expressão se popularizou especialmente por conta de uma série da Netflix, que foi lançada originalmente lá em 2016, encontra-se já na 3ª temporada, e aqui vamos ver se meu inglês não vai me deixar na mão. Stranger Things. Eu acho que é isso. Os fluentes em inglês que me perdoem aí pelos deslizes. Mas essa série, ela apresentou o conceito do mundo invertido. E de uma forma bem simples aqui, para não dar spoiler se você não assistiu a série, o mundo invertido basicamente é o oposto do nosso. Já que o nosso mundo tem coisas boas, a série trabalha o mundo invertido como algo ruim. É uma realidade paralela, uma dimensão paralela, que é o oposto da nossa. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é muito parecida, ela é diferente. E essa diferença está no sentido de, já que a nossa é boa, o mundo invertido é ruim. Só que esse mesmo pensamento de mundo, de reino invertido, ele existe na Bíblia e na mesma dinâmica. E esse mundo invertido, esse reino invertido, ele realmente é o oposto do nosso. Mas o ponto de partida não é que o nosso mundo é bom e o outro é ruim, mas é que o nosso mundo, segundo a Bíblia, está ruim e esse reino invertido, ele é o oposto, ou seja, ele é algo bom. E a gente começa a perceber esse reino invertido, como o Michel comentou, justamente nesse cântico de Maria. Para te contextualizar antes do Joe ler para a gente, o Cântico de Maria é o seguinte, lá em Lucas, no capítulo 1, você tem a introdução da história e você conhece um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, ele tem uma mulher, Isabel, e o casal já é um casal com idade avançada e eles nunca tiveram filhos. Eis que um dia está lá Zacarias oficiando no santuário, que naquela época ainda existia, e então um anjo aparece para Zacarias e fala, tua mulher ela vai engravidar. E aí Zacarias não acredita. Não acredita, né? Porque, poxa, minha mulher aí já passou do tempo, muito tempo de ter filho e nunca teve nenhum. Aí o anjo pega e fala, beleza, então você não acreditou, você vai ficar sem falar até o menino nascer. E realmente, a Isabel engravida. E por que esse casal é importante? Porque, como você já ouviu, provavelmente, Isabel ela é prima de Maria. E 6 meses após esse momento em que Zacarias recebe a visita do anjo, Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel. E aí Maria, então, fica sabendo que vai receber um milagre. E esse milagre é o nascimento de Jesus, mesmo ela ainda sendo uma mulher virgem. Então, logo depois, segundo o texto, ali em Lucas capítulo 1, verso 39, logo depois dela ter recebido essa visita e aceitado esse desafio, esse convite especial, mas assim, bem desafiador por parte de Deus, Maria, então, ela faz uma viagem, vai até a casa de Isabel, e quando ela chega na casa de Isabel, acontece um negócio muito interessante. Joe, você pode ler pra gente Lucas capítulo 1, do verso 39 até o verso 45. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito. Em alta voz, Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Cara, esse texto é fantástico. Sim, demais. Aqui eu tenho que concordar com uma coisa que às vezes dizem por aí. A verdade é que Maria, a personagem Maria, ela não é nem o que os católicos dizem e nem o que os protestantes dizem. Maria, ela não foi alguém, uma Zé Ninguém, digamos assim. Ela foi uma personagem importante. Não tão importante como alguns dizem, mas Maria foi uma personagem muito importante. E eu acho que aqui, nesse ponto, a gente pode destacar uma coisa que é um atributo que eu gostaria de ter. Imagine a fé de uma menina, jovem ainda, que provavelmente tinha seus 16 anos, numa cultura extremamente machista, que era aquela cultura da época. Ela recebe a visita e o anjo diz, você vai receber o privilégio de gerar no teu ventre o Salvador da humanidade. Olha que legal. Só que é o seguinte, ela não tinha casado. Então, provavelmente, ela ia ser acusada de adultério e corria o risco de ser apedrejada, morrer por isso. E não só ela, né? O noivo dela, que era um dos estudiosos da época também. Ele tinha uma certa autoridade. E isso é interessante, sabe por quê? Eles tiveram que abandonar tudo. Porque eles tiveram que abandonar tudo. Eu gosto muito de José também. Na verdade, o papel de Maria e José, eles se equivalem, porque os dois, eles somem atrás de Jesus. E esse é o papel, eles não são protagonistas. O protagonista é Jesus. Só que eu admiro a fé de Maria. E nesse momento, Isabel, que é prima de Maria, ela destaca esse ponto. Você é uma mulher muito abençoada. Não é por causa do que você faz. Esse é um ponto importante. Não é porque, você é uma mulher que, nossa, você é... Não, mas você recebeu um presente, uma bênção, qual nunca houve na história. E se você não sabe, as duas são primas, como eu disse, Isabel é mãe de João Batista. Aquele que nasce algum tempo depois
e que é responsável por começar ali um ministério que depois seria substituído pelo ministério de Jesus. Interessante esse viés aí que vocês comentaram em relação a Maria e José, né? Eles foram importantíssimos na história de todo o plano, foram importantíssimos na história do plano da redenção, se você parar pra pensar, né? Porque todo esse contexto do machismo que a sociedade vivia na época, muito, 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 muito forte, ela ter um bebê antes mesmo de se casar, e ao mesmo tempo nós percebemos o outro lado, que é o fato deles estarem ali, serem, em certa parte, assim, um dos protagonistas da história, mas eles tinham a ciência e a consciência, perdão, de que na verdade eles não eram os principais. Na verdade tem o principal, que era Jesus. Eles eram, por exemplo, o que a gente faz quando a gente vive um contexto de igreja, né? A gente participa de determinado ministério, participa de determinada ideia, seja nos jovens, seja em outro ministério, mas sempre com a intenção de que levar o principal, né? Que é Jesus e que é Deus. Um exemplo interessante, até gostei de comentar e apontar essa parte. E isso é importante, porque se você parar para pensar, tudo bem que Maria ela recebeu uma fama que não é proporcional à personagem, mas se tirar essa visão estranha que foi colocada sobre ela, você não tem muita menção na Bíblia sobre Maria. Uma das últimas menções é Jesus olhando para o seu primo João, que inclusive era primo dele, o outro João, o João discípulo amado, e falando, cuida da minha mãe, por favor. E José, você tem menos menção ainda de José. E eles foram personagens extremamente importantes. Sim. Mas aí que vem um ponto. A gente às vezes quer ser, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ser o centro das atenções. Notado. Isso é errado. A gente não precisa ser notado. José e Maria eles são o casal mais abençoado da história. E você quase não tem textos falando sobre eles. Por quê? Porque eles entenderam, como você bem salientou agora, Michel, que o protagonismo não é nosso, é de Jesus. Eles tiveram essa maturidade de entender que era o foco em Deus, né? E as obras de Deus na vida deles. Então aquilo não era para eles, era para glorificar o nome de Deus mesmo. E você vê isso tão claramente quando Maria responde a essa saudação de Isabel, que é o trecho que nos interessa aqui, o principal, que está lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46 até ali no verso 56. Você pode ler para a gente? Que é a resposta de Maria a essa saudação tão positiva de Isabel. Maria respondeu: Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o Poderoso é santo, e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos, e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Exato. E esse texto, na verdade eu não sei, porque sempre que você termina eu falo exato, né? Mas Exato. Enfim, se não vem ao caso. O ponto aqui é o seguinte, o que esse texto mostra? E Maria, ela começa ali nos primeiros versos, né? Ela começa destacando o quão Deus é bondoso. Ela diz, né? A minha alma ela exalta ao Senhor, Ele tem feito coisas maravilhosas por mim, Ele é meu Salvador. E ela destaca o que Deus está falando por ela. Só que aí que vem um ponto, que é o que nos interessa, é a introdução, basicamente, desse conceito de reino invertido, que Maria diz o seguinte: esse Deus é maravilhoso para mim, mas não é só para mim. Ele também é bondoso para os outros. E já faz tempo que ele está fazendo isso. E ela destaca, a partir ali do verso 51, o seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes dos seus tronos, exaltou os humildes. E ela vai nessa linha, ou seja, Deus é aquele Deus que ele não está só fazendo coisas boas para mim, mas ele já fez coisas boas há muito tempo e continua fazendo por todas as pessoas. Daí vem o reino invertido, né? E a ideia também é que é dessa transbordar do reino dentro da vida. Quando você aceita o reino, ela entendeu que esse era o propósito de Jesus, o propósito de Deus nas obras que ele estava fazendo na vida dela. Exato. E ela passou adiante isso, ela não ficou só para ela, guardando isso. Né? O reino invertido ele começa a aparecer com força, especialmente no verso 52, quando ela diz que ele derruba do trono os príncipes. Peraí que eu perdi o verso aqui, ó. Derruba os príncipes dos seus tronos, e o que ele faz? Ele derrubou os príncipes e ele exalta quem? Os humildes. É por isso que é um reino invertido. É quando Jesus diz, você já ouviu esses textos provavelmente, né, que o feliz é o que chora.
O primeiro é o último. O maior é o que mais serve. Ou seja, é uma lógica que no nosso mundo não faz sentido. Sim. E essa lógica ela nos é apresentada aqui no Novo Testamento pela primeira vez, nesse maravilhoso cântico de Maria. Então aquele ditado popular que a gente escuta, né, que os últimos serão os primeiros, tá mais do que certo, né? Se nós Certíssimo. espelharmos ela com a Bíblia, né? E é interessante que a sociedade da época, os judeus, eles buscavam um Jesus que viesse falando assim, agora acabou tudo, eu cheguei e eu quero o trono principal, tudo vai ser perfeito. Era esse o Messias. Era esse o Messias que eles... Os discípulos, né, também. Principalmente eles queriam isso. Sim, E eles pensavam ainda, aonde que eu vou sentar? Do seu lado direito ou esquerdo? Inclusive, se você parar para pensar, o que Judas fez foi terrível, mas o que Judas queria? A gente entende errado o que Judas fez. Judas, ele queria dar, digamos assim, um empurrãozinho. Jesus está demorando para usar o seu poder. Já sei, eu vou pegar esse Jesus, vou forçar ele a usar o seu poder, porque daí ele vai ser, inclusive, grato a mim e eu vou ter uma posição de destaque, porque eu ajudei ele. Judas não estava interessado nas moedas, tanto é que o que Judas faz quando ele percebe que Jesus não está reagindo? Ele taca as moedas fora. Então, todos, os discípulos, inclusive, tinham essa visão errada, de que Jesus ele ia vir como um rei, ele realmente é rei, mas como um rei à la Davi. As concepções sociais que nós temos, né? Não a concepção que né, como foi, né? Que é a correta, né? Que é a correta. Que é a correta. Ser adorado, né? Eles esperavam um rei e veio um rei. Só que esse rei nasceu numa manjedoura no meio de animais. E aí tá a questão de ser servo, né? Que o servo, quando nós entendemos que nós temos servos, servir. Então Jesus já veio num ato ali de nascimento, na simplicidade, ele já começou a nos mostrar o que é ser um servo real, né? E esse ponto, ele é tão importante que esse reino invertido, ele é apresentado por Jesus naquele texto que nós lemos no começo. Que, na verdade, agora a gente vai voltar para trabalhar um pouquinho mais, que é quando Jesus ele prega o seu primeiro sermão. Jesus, você tem aqui Maria estabelecendo aqui, falando sobre o reino invertido, né? Jesus nasce, Jesus cresce. Detalhe, Jesus ele não era carpinteiro, ok? Não existe, esse trabalho não existia naquela região. Jesus ele estava mais com um pedreiro, trabalhando com pedras, não um carpinteiro. Profissão essa que ele aprendeu com o pai dele. E Jesus, então, ele sai do trabalho dele e começa, então, a sua função como Cristo, de evangelizar. E uma das primeiras coisas que Jesus faz é pregar um sermão. E isso está registrado lá em Lucas, no capítulo 4, do verso 16 até o verso 30. Na verdade, o primeiro sermão dele foi um sermão bem longo, né? Uhum. Essa é só uma parte que a gente vai ler. E ele demorou um tempão ainda, né? Ele ficou observando 20 e tantos anos para depois começar... Sim, Jesus ele começa... a apontar o que estava de errado e o que precisava ser mudado, né? Jesus ele fica muitos anos escondidos. Inclusive tem até teorias do que aconteceu. A gente não sabe. Mas quando Jesus começa, ele já era literalmente um homem, um adulto já, maduro, com muito tempo de profissão. E aí ele então introduz e ele apresenta esse sermão fantástico e você vai ver a aceitação maravilhosa do povo. Lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Até o 30. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: Médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos.
levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Ou seja, aceitação total, né, do sermão de Jesus, né? A pessoa começou a chorar e aceitou o apelo dele, né? Sim. O primeiro sermão de Jesus ele é marcado justamente por uma rejeição. Por quê? Porque Jesus ele apresenta um conceito que vai de encontro, que choca com o conceito que era vigente na sociedade. A gente mencionou o fato de que ele veio como um rei diferente do que eles esperavam. O primeiro sermão dele destaca isso. E se você olhar no trecho que ele lê ali de Isaías 61, que ele cita, né, do livro de Isaías, ele não recebeu esse texto para ler, ele provavelmente pediu o livro e ele procurou o texto e aí ele leu o texto. E o que esse texto diz? Isaías, o texto citado por Jesus, ele é bem simples de ser entendido. Ele começa dizendo, lá no verso 38, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Literalmente aqui é uma referência ao batismo de Cristo, no momento em que corporeamente o Espírito Santo apareceu ali na forma da pombinha, né? E me ungiu. A palavra ungir é a mesma palavra de onde vem a expressão Cristo, ungido, Messias, é a mesma palavra. E aí, ou seja, o que ele está dizendo? O Espírito Santo é aquele que me capacitou para ser o Cristo, para cumprir a missão. E ele diz, para fazer o quê? Para trazer as boas novas, ou o evangelho, aos pobres. Mas aqui, meu querido, os pobres não são pobres de recurso financeiro. Esses pobres são os mesmos pobres de Mateus 5, são os pobres de espírito. Sim. Ou seja, não são pobres de necessidades financeiras, materiais, mas é eu e você. São os pobres de necessidades espirituais. E todos nós temos necessidades espirituais. Afinal, todos nós, segundo Paulo, pecamos. Somos pobres. Somos pobres, estamos sem a graça de Deus e Jesus veio para trazer essa graça. Mas ele continua. Então ele veio trazer o evangelho aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Cativos do quê? Do pecado. Os cegos verão. Cegos do quê? Cegos pelo pecado. Os oprimidos serão libertos. Libertos do pecado. E que é chegado o tempo do favor do Senhor, ou seja, o tempo em que o pecado vai ser perdoado. Portanto, o ministério de Cristo, e aqui eu acho fantástico, ele fala assim, eu estou me preocupando com o pessoal lá de baixo, e é o seguinte, minha preocupação é restaurar a vida deles. Eles estão afetados pelo pecado, eu vim trazer libertação. Só que o ministério de Cristo, e por isso que a gente precisa entender que o ministério de Jesus ele tinha dois vieses que trabalhavam... Vieses? Viés, né? Tinha duas... Era uma plataforma única com dois caminhos, mas que eles seguiam lado a lado. Jesus ele trabalhava nos dois. O principal era a libertação do pecado. Mas olha só o que acontece lá em Lucas, no capítulo 7. Eu ler do verso 21 até o 23. Verso 21, 22 e 23, do capítulo 7. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Essa resposta de Jesus, ele está respondendo a uma pergunta que está lá no final do verso 20. O João Batista, ele manda os discípulos dele, veja, o próprio João Batista, que batizou Jesus, primo de Jesus, filho de Isabel, ele envia alguns discípulos para procurar Jesus para fazer. Eles fazem a seguinte pergunta, lá no verso 20. O Senhor, Jesus, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou seja, o Messias? Ou a gente ainda tem que esperar por outro? Como é que Jesus responde? O texto diz que ele vira para a galera que está ali com necessidade, ele faz o quê? Fala o que eu fiz aqui. Né? Olha o que eu fiz, vocês estão vendo? Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados. Ele até ressuscitou pessoas. Em outras palavras, por mais que lá no primeiro texto lá do sermão de Jesus ele cite a preocupação principal, que é a libertação do pecado, aqui ele apresenta um aspecto prático desse ministério. Ou seja, o trabalho de Jesus ele era dividido em duas facetas. A parte prática, que conduzia para uma libertação do pecado, que era a parte espiritual. Pode falar, Diogo. E essa ideia do reino também é bem isso, né? Você observar o que vai ter no reino futuro, o que vai vir ainda, depois que Jesus voltar e tudo mais, e fazer acontecer agora o que tem. O que não tem, na verdade. Não tem pessoas cegas, não tem pessoas doentes e tudo mais, mas não tem pessoas também com pecado. Tem pessoas libertas desse pecado, andando sob a conduta de Deus. Eu acho extremamente interessante você perceber uma coisa. O trabalho de Jesus consistia sempre nessas duas coisas. Não adianta nada eu, por exemplo, passar por um cara que está passando fome e dizer o seguinte para ele, não, Jesus te ama.
Tá, Jesus ama ele, mas ele ainda continua com Passando fome. Eu Sim. preciso atender essa necessidade dele. Só que tem um outro lado. Eu não posso me esquecer que, vamos lá, eu vou trabalhar com, vamos pensar aqui, drogados, por exemplo, né? Pessoas que são dependentes químicos. E eu fico 5 anos trabalhando com os caras que estão lá na rua e eles são dependentes químicos. Aí depois de 5 anos, o mesmo cara que no começo estava lá, ele continua aqui, drogado ainda. Meu trabalho está sendo um fracasso. Porque o trabalho de Cristo era trabalhar a necessidade física, mas libertar do pecado. A gente precisa levar esses dois pães. O pão físico, eu tô ruim no português hoje. O pão físico, mas o pão espiritual, o pão da vida. Na verdade, assim, eu acredito que eu citei em outro episódio que foi um termo chamado maturidade espiritual. Nós somos todos imaturos espiritualmente, comparando a nossa vivência no atual contexto que nós estamos, né? Mas, assim, se nós pararmos para pensar na época, ali também tinha uma gigantesca imaturidade espiritual. Tanto é que Deus se manifestava de uma maneira assim que tinha que fazer com que a galera ficasse assim, opa, tá acontecendo alguma coisa assim, sabe? Opa, eu tenho que ter medo. Olha ali, Deus tá ali, matou, trouxe um trovão, pá. Então acho que Jesus chega, eu acredito que Jesus chega e busca também, primeiramente, mostrar, né, que a primeira intenção e a real intenção, que é libertar todos do pecado, né? E esse pecado cega, esse pecado aleja, esse pecado deixa nós presos. Mas depois também ele buscou exemplos práticos para que a galera ficasse, que a galera entendesse que realmente Jesus era Jesus, que era o Messias, que era quem ia salvar, que era quem ia libertar. Né? Um dos exemplos mais fortes, na minha opinião, é João 5. Depois você confere aí. João 5 conta a história de quando Jesus cura um homem no tanque de Betesda. De uma forma bem resumida, o tanque de Betesda naquela época tinha se tornado um antro de adoração pagã. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso, procura o que o Dr. Rodrigo Silva, um arqueólogo muito famoso, comenta sobre o tanque de Betesda. O tanque de Betesda tinha se tornado um lugar pagão. O que Jesus faz? Ele chega no tanque de Betesda, tem um aleijado lá. O cara já estava 4 décadas praticamente naquele lugar. Jesus fala o seguinte, ó, Deus te ama e para de pecar. Não, ele não faz isso. Ele cura ele, ou seja, atende a necessidade física, e logo depois ele fala, sai daqui, vai e não peques mais. Ou seja, sai desse antro de pagãos. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus faz? Ele sempre trabalha uma cura física que só é verdadeira quando ela atinge uma cura espiritual. Se Jesus fosse julgado pela quantidade de cegos que ele devolveu a visão, Jesus foi um fracasso. Porque para cada cego que ele devolvia a visão, outros tantos ficavam cegos, perdiam a visão. Para cada leproso que ele curava, outros tantos ficavam doentes. Para cada aleijado que ele curava, outros tantos nasciam com enfermidade. Ou seja, o foco de Jesus nunca foi só a parte física, mas a parte física aliada à parte espiritual. Tem um texto de um comentário bíblico aqui que fala bem sobre isso, né? Esse paralelo de juntar os dois ministérios de Cristo. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Que está lá em Mateus 10, 7 a 8. E ao saírem pregando o reino de Deus, foi-lhes dado poder para curar os enfermos e expulsar os espíritos malignos. Na obra de Deus, o ensino e a cura jamais devem estar separados. O povo do Senhor, que guarda seus mandamentos, deve estar unido. Tem que ter essa junção dos dois ministérios. Isso precisa, não é só a gente falou isso em outros episódios, não é só a teoria e a prática. Só que Jesus, ele ia além disso, e eu acho isso fantástico. Jesus não era só aquele que operava um milagre externo nos outros, mas Jesus, ele entende o que a gente passa, o problema que a gente passa, porque ele mesmo sofreu essas mesmas injustiças. Você tinha lido pra gente, Joe, antes da gente começar, um texto em um livro que mencionava justamente esse ponto de que Jesus não só operou milagre nos outros, trabalhando a necessidade dos outros, mas ele também foi alguém que passou por alguns perrengues, ou seja, ele próprio vivenciou isso na sua própria pessoa. Você pode ler esse texto pra gente? Tá no livro Evangelho em Ação, de Nathan Brown. Tá na página 57, capítulo 7 também. Jesus foi um refugiado forçado a escapar com sua família no meio da noite, quando ainda era pequeno, com o objetivo de fugir das mãos de um rei assassino. A família de Jesus cruzou a fronteira debaixo da escuridão, buscando uma nova vida em um país estrangeiro, tendo feito parte da minoria rural dos galileus, região dominada pelo exército romano. Jesus sabia o que significava viver à margem da sociedade, sob constante ameaça de violência. Por ter sido um trabalhador braçal e depois um pregador itinerante,
desprovido de recursos, Jesus enfrentou a vulnerabilidade da pobreza e até mesmo a falta de abrigo. Além disso, por ter sido um mestre que não se encaixava na cultura religiosa dominante, sabia o que era ser perseguido. Olha só que isso é muito forte. Jesus já no começo da sua vida, em todo o seu ministério, ele experimentou essas rejeições. Mas uma coisa que eu acho interessante é você ver como que Jesus, inclusive nos momentos, e você, Michel, você formado em direito, você entende isso. Cara, o julgamento de Jesus foi todo errado e ele sofreu fortemente a injustiça, não é mesmo, Michel? Não, com certeza. Na verdade, nós hoje estabelecemos vários julgamentos errados no nosso contexto todo santo dia, né? Mas quando nós nos deparamos com o julgamento que foi Cristo, que ensejou Cristo na cruz, nós entendemos que a voz do povo não é a voz de Deus, com certeza. Com certeza. Tanto é que tem no mesmo livro que o Joe citou, na página 58 diz: a injustiça também ficou clara nos relatos do julgamento de Cristo. Os sacerdotes e líderes religiosos odiavam Jesus, mas precisavam de algo para acusá-lo. O julgamento que realizaram contrariou diversas práticas jurídicas prescritas na lei de Moisés. Olha que forte isso. Foi uma farsa executada com pressa, a fim de alcançar o resultado pretendido. Muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Está lá em Marcos 14:56, essa última frase que eu citei. Até quando levaram Cristo à corte de Pôncio Pilatos, os líderes da nação judaica ainda não haviam encontrado nenhum crime e Pilatos sabia que, por inveja, o tinham entregado. Mateus 27:18. Essa última frase. Segundo o relato de Lucas, Pilatos fez 2 pronunciamentos claros sobre a inocência de Jesus. Lucas 23:4 e 13-15. Lucas 23:4, verso 4, e daí de 13-15, né? Esses dois pronunciamentos que Pilatos fez. Positivos, né, em relação à inocência de Jesus. Defendendo, né? O fato de Cristo ter sido crucificado após declarações tão fortes de seu juiz apenas destaca a terrível injustiça que lhe foi feita. Isaías 53:8. Cara, que parágrafo, né? Isso é você perceber como que Jesus, ele... Assim, eu sofro injustiça. Olha o que aconteceu com Jesus. Exato. E as pessoas ainda dão, sei lá, uma brecha pra... não, estão fazendo injustiça comigo, né? Cara, eu acho que eu consigo terminar, nosso tempo aqui tá no limite, mas eu acho que eu consigo terminar tudo isso daqui com um pensamento muito simples. A Bíblia diz que Jesus, ele é Emanuel. A palavra Emanuel, ela significa Deus conosco, ou seja, Jesus, ele sabe os teus problemas, Jesus, ele conhece as tuas aflições, Jesus sabe o problema dos caras que você cruza todo dia, que estão pedindo dinheiro, que estão pedindo esmola, que estão precisando de um abraço, de um carinho, de um afeto. Jesus sabe, não só por causa de tudo isso que ele passou, mas isso reforça, na verdade, ele foi muito injustiçado. Mas o fato dele ser Emanuel, dele ser Deus conosco, significa o seguinte: ele sabe, ele nos criou, ele sabe as nossas necessidades e no final, em última instância, ele é aquele que pode suprir as nossas necessidades. Por isso, assim, você que está nos ouvindo, hoje em dia a gente vive numa sociedade extremamente egoísta e focada em nós mesmos. E a gente se frustra às vezes com os nossos próprios fracassos. Mas fique tranquilo. Jesus, ele é perfeito e Jesus, ele conhece cada um dos nossos problemas e melhor do que ninguém, Jesus, ele pode e vai conseguir contornar e mostrar que a gente pode ter problemas, mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema. Exatamente. Algum comentário, Joe? Você tem? Então, eu só gostaria de comentar ainda mais sobre essa questão, um comentário final, sobre essa questão do reino invertido, né? Que todos os dias da nossa vida nós podemos mostrar essa inversão de valores que a sociedade quer nos mostrar. Não é que nós devemos ser mal educados com as grandes autoridades. Muito pelo contrário, nós devemos respeitar. Tanto é que isso está lá em Romanos. Paulo explica comenta sobre o respeito, né, com as autoridades. Mas a gente tem que ter maior educação possível, ainda mais com os menos favorecidos, com as pessoas que mais estão precisando de ajuda, seja material e seja principalmente espiritual. E não adianta nós fazermos vários trabalhos, todo dia trabalhar aí sexta-feira com a galera que você vai na tua igreja, ou um grupo que não tem uma ligação com a igreja, mas que vocês gostam de ajudar. Não vai adiantar se vocês fizerem só boas ações, mas vocês não estiverem ligados com a teoria que envolve tudo isso, que é amar Jesus Cristo, né? Porque no final das contas, o reino invertido nada mais é do que, a despeito do que a sociedade pensa, é
eu apresento o reino de Deus. Jesus era esperado de um jeito, ele foi um rei de outra forma, mas ele foi um rei conforme o coração de Deus. Que a gente possa apresentar esse reino a todo mundo. Perfeito, então é isso, gente. Eu gostaria de me despedir aqui, peço agora que os meus amigos se despeçam. Uma boa semana pra você, enfim, até mais. Tchau, pessoal. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau.